O ano de 2021 iniciou ainda em tempos de pandemia, mas nem por isso a gente deixa de comemorar aqueles marcos históricos importantes para a evolução de toda a nossa comunidade e nossa região. As 7 Irmãs Centenárias do Vicariato de Nova Prata. Hoje estamos no município de Paraí e vamos te contar a história da paróquia de São Brás. Em 8 de abril de 1921, foi criada a paróquia São Brás de Paraí. 100 anos deste importante acontecimento que precisa, de fato, ser celebrado. Para que a gente entenda melhor a criação da paróquia, não aconteceu de uma hora para outra. Não foi simplesmente assinar um papel e pronto, está criada a paróquia. Não. Foram necessários vários andamentos, foi preciso providenciar condições, houve requisitos, por exemplo, o número de moradores necessários para que a mitra legitimasse então a necessidade de uma paróquia. Outro requisito, a moradia do vigário. Havia requisitos para serem cumpridos. A primeira questão que se coloca nisso, que se refere à fundação da paróquia São Brás de Paraí, é que havia a comunidade de Capoeirinha, aqui em Paraí, que ela ainda existe hoje, e também o povoado de Nova Araçá, obviamente não era ainda município, era um povoado, eles também lutavam pela sede da paróquia. Então, Capoeirinha era um lugar muito próspero na época, a ponto de que a primeira escola do município, ou a escola do município que funcionava, a única, em 1925, ela era em Capoeirinha. Nova Araçá alegava que o seu território era intermediário entre Paraí e Nova Bassano. Então em primeiro lugar, havia uma disputa entre a Capela de Capoeirinha e a comunidade ou o povoado de Nova Araçá pela sede da paróquia. Antes da criação da paróquia em Paraí, o lugar mais próximo era Nova Bassano. Então, esses primeiros imigrantes que ocuparam Paraí, eles precisavam se deslocar 15 quilômetros até Nova Bassano para batizados ou até mesmo para assistir à missa. Até 1914, Paraí não tinha igreja, não tinha um prédio, uma construção igreja, quero me referir. Foi então que em 1914 os moradores se uniram e construíram uma capela de madeira. Também tinha um campanário que ficava ao lado direito da igreja, ambos de madeira. E a partir de então, o padre que passou a assistir aqui as pessoas de Paraí, a comunidade de Paraí, era o padre de Nova Bassano. Então ele vinha uma vez ou outra para casamentos, batizados e missas. A primeira missa rezada em solo paraiense aconteceu em 28 de outubro de 1914. Rezada então pelo vigário de Nova Bassano, João Constanço. Entre 1915 e 1925, o padre José Pandolfi de Nova Bassano assistia espiritualmente os moradores de Paraí. Conforme os escritos da época, o padre Pandolfi de Nova Bassano, ele era muito solícito e sensível para com as necessidades dos moradores de Paraí. Então vamos pensar que esses primeiros imigrantes, eles tinham uma forte religiosidade e em casos deles estarem mal para falecer, como um último pedido,
eles solicitavam a presença de um vigário para o perdão dos pecados e para ministrar a unção dos enfermos. Então imaginamos que o tétano, nessa época que estamos falando, ele não tinha cura. A pessoa pegava tétano, falecia. Mulheres em trabalho com partos complicados vinham a óbito. São realidades que eram vividas naquela época por essas pessoas. Então imaginemos que tinha que um morador de Paraí ir até Nova Bassano, comunicar ao vigário que se fazia necessária a presença dele aqui em Paraí. O vigário pegava o seu cavalo, vinha a cavalo a Paraí, frio, chuva, noite, dia. Então, fazia esse percurso de 15 quilômetros até Paraí e depois até a casa do enfermo para então ministrar a unção e o perdão dos pecados. Então, são épocas assim muito diferentes, é quase inimaginável o sacrifício que essas pessoas tinham que fazer antigamente. É por isso então que eu sempre gosto de falar que nós devemos valorizar a história, devemos olhar com gratidão a todos aqueles que fizeram história e contribuíram para o progresso do lugar onde nós moramos hoje. Analisando a criação da paróquia de São Brás, nós temos que a paróquia de Paraí foi desmembrada da paróquia de Nova Bassano, de Nova Prata e de Lagoa Vermelha. Vejam que é interessante, em outubro de 1929, Paraí recebeu a visita do bispo de Porto Alegre, o bispo metropolitano Dom João Becker. Veio conhecer o lugar e analisar se Paraí atendia aos requisitos para se tornar paróquia. Esse acontecimento animou muitos moradores daqui e, de fato, então, em 8 de abril de 1921, foi criada a paróquia de São Brás de Paraí. Demorou mais 4 anos para que o lugar tivesse um vigário. Então, em outubro de 1924, o bispo metropolitano novamente retornou a Paraí, veio para cá a cavalo. Então, Nova Prata deslocou-se com o transporte da época. De Nova Prata para cá, chegou, então se deslocou a cavalo. Retornando, então, para perceber, Paraí já tinha as condições necessárias para abrigar, para acolher um vigário. E, de fato, constatou que Paraí tinha as condições para receber um vigário. O escolhido foi Padre Félix Fortunato Busata, que já trabalhava na paróquia, já trabalhava na diocese como coletor para donativos. Então, em 25 de janeiro de 1925, tomou posse Padre Félix Busata, e aqui ele foi vigário durante 43 anos. Faleceu em Paraí no dia 22 de janeiro de 1982. Então, Padre Félix Busata transformou a história desse lugar, transformou de maneira que hoje ainda sentimos a presença dos seus projetos, dos seus empreendedorismos e também da forte religiosidade que Paraí tem. Padre Félix Busata permaneceu 43 anos como vigário de Paraí. Tudo são conquistas, e imaginem naquela época Paraí ter conquistado a nomeação de um vigário. Padre Félix foi recebido com uma enorme emoção e festejos em Paraí, então neste dia 25 de janeiro de 1925. Podemos imaginar, na época, um grupo de cerca de 60 paroquianos se deslocaram até a comunidade de Capoeirinha, a cavalo, né? E escoltaram o seu primeiro vigário também, chegou a cavalo, e
eu diria assim, todos os moradores do lugar vieram recebê-lo, vieram se prontificar, vieram aplaudir, vieram alegrar essa chegada do primeiro vigário a Paraí. Um marco definitivo na história do lugar, tanto a criação da paróquia como a chegada do primeiro vigário. Em 1925, a paróquia de Paraí se limitava com maior proximidade à paróquia de Nova Bassano e de São Domingos do Sul, e mais distante à paróquia de Lagoa Vermelha. Nós, paraienses de hoje, devemos lembrar com muita gratidão estes moradores antigos de Paraí, que tantas obras deixaram para a história. Que a gente conheça e preserve a história. Preserve fotos antigas, documentos, objetos. Que conte suas histórias de vida para os filhos e netos. Guarde objetos e coisas antigas. Não jogue fora ou não dê para qualquer um, porque tudo isso faz história, é a memória do nosso povo, a memória dos que construíram este lugar. Então, preserve a memória e a história da nossa cidade. Tudo começa em 1914. Aqui não tinha ainda uma capela, foi feita uma de madeira, não tinha estátua de São Brás, começou por um quadro, a devoção com um quadro. Somente depois, 1916, é que eles começaram a construir, aumentar a igreja. Em 1918, as primeiras estátuas, as primeiras imagens. 1919, Dom João Becker esteve aqui e ele acabou vendo que este seria o lugar melhor para a construção de uma paróquia. Pois então, os fabriqueiros da época, a equipe administrativa, começou logo a comprar terra, começou logo a construir a casa paroquial. Basta ver que para dezembro de 1919, a primeira casa paroquial já estava pronta. Já tinha terra, já tinha casa, já tinha uma capela, já tinha um sino, já tinha campanário. E todos estes são sinais de que a igreja estava evoluindo, as pessoas estavam construindo. Em 1923 foi feito também um compromisso dos principais responsáveis das casas, das famílias, os homens, até para ter um rendimento anual a fim de pagar o novo padre. Tudo isso antes da chegada do padre. Nós sabemos assim que 19 foi a decisão, 1919. O edito onde foi feita a paróquia é 8 de abril de 1921. E Dom João Becker cria São Brás do Paraíso. Entre parênteses está escrito Paraí. Então, eu acho que é um dos sonhos também, que o lugar seja um lugar de paz, seja um lugar de Deus, seja um lugar de reflexão. 31 de dezembro de 1924 foi nomeado o padre Félix Busata, o primeiro padre, que assume no ano seguinte, em 25. Eles já começaram a ver uma planta, né, lá de Porto Alegre, foi feita uma nova planta aqui para a igreja. E a igreja ela foi sendo construída aos poucos, escavada a terra, os alicerces. Já em 1926 já tinham os alicerces prontos. 1927 foram edificando as paredes. 1931 já está pronta. Já tinham começado a rezar a missa antes. Desmancharam a de madeira. Eles estavam celebrando num barracão. E depois eles começam a assumir, abençoar, rezar aqui dentro. E foram transformando a nossa realidade. Junto com a igreja veio também a escola, né? A primeira professora já começa a dar aula. Então a preocupação é com a religião, mas junto com a religião também tem educação.
E eu acho que é um dos pontos que nós nunca podemos esquecer. A formação religiosa, a formação humana, a formação integral do ser humano é muito importante. E a nossa paróquia foi depois crescendo, a necessidade de uma torre, um campanário, isso da 1945. Quando em 1951 a igreja ficou pequena, então ela foi ampliada, essa parte da frente chamada presbitério, foi tirado o assoalho de madeira, foram colocados ladrilhos hidráulicos. Então foram feitas essas estruturas, digamos assim, a necessidade de acolher, mas nunca descuidando da formação religiosa. As associações, Apostolado da Oração, as Filhas de Maria, a Liga do Menino Jesus, todos estes eram formas de encontrar a formação. Os coroinhas, grupos, os mais diversos grupos, os retiros, depois também a Ordem Franciscana Secular, todos estes movimentos para manter vivo o espírito cristão. Padres da paróquia nunca descuidaram da catequese, então a catequese até hoje é um ponto crucial da formação dos novos cristãos também. Por isso estamos celebrando os 100 anos da criação. Muitos acham que a paróquia só iniciou com a chegada do Padre Félix. A paróquia começou antes, as preocupações foram anteriores, muitos passos foram dados antes, a fim de que já começasse com o pé direito. E me parece que funcionou. Nossa paróquia está ainda com bom espírito, ainda a fé ainda presente, ainda temos pessoas, agora com a pandemia mais difícil. E nós tínhamos também sonhados encontros, algum show, retomada das santas missões populares. Nós tínhamos pensado em fazer um ano de comemorações. Será um ano de silêncio, será um ano de agradecimento pessoal, será um ano de dizer o que é fazer parte de uma paróquia, o que é ser um batizado, o que é ser um bom cristão, o que é colaborar e o que é ter alegria por ser um fiel a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, acho que vale o bom espírito que nós deveremos ter em cada dia. Tomara que nos 2121, eu não estarei mais, mas aqueles que estiverem tenham a experiência de dizer: a igreja continua, os filhos de Deus estão firmes e querem ajudar o mundo a encontrar paz e sentido para as pessoas. Caro povo de Paraí e do nosso vicariato, onde alcançam as ondas da Conecta. As ondas, acho que não é mais certo falar. Os fios, né? Ou os computadores, né? Bom, então, gente, é uma alegria falar de nossa querida paróquia São Brás de Paraí, juntamente com outras 6 centenárias neste ano. O elemento religioso é forte na nossa paróquia do Paraí. Povo devoto, terço, missa, e mais de 40 padres, mais de 100 religiosas, pelos 5 continentes do mundo. Meu pai estava em Porto Velho, batendo numa igreja, abre a porta, uma religiosa do Paraí. Eu estava lá no Nordeste, eu vou numa casa de religiosas do Paraí, em Cuiabá outra vez também, assim. E isso é uma alegria para nós, todos esses frutos vocacionais. Mas neste depoimento, eu gostaria de realçar a comunhão, religiosidade e vida social. É muito importante isto. Já na fundação, na criação de uma paróquia, em geral, nos tempos antigos, as capelas concorriam, algumas até brigavam, né? Então, ali, para a criação da paróquia do Paraí, havia 3
capelas candidatas Santiago do Araçá, São Valentim da Capoeirinha e São Brás do Paraí. O Araçá esperou mais 19 anos, em 1940. E São Brás foi escolhida pelo arcebispo Dom João Becker, talvez por ser mais distante, mais próxima lá até Ibiraiaras, onde a paróquia começou atendendo. Então, a escolha tinha um motivo de fervor religioso, ter a missa ali perto, né? Aqui em casa, na sede, mas tinha também interesses econômicos que, de per si, não são injustos, não são maus, mas os comerciantes se alegravam com uma sede paroquial. O ferreiro também, todos desta pequena vila gostavam de terem ali uma sede paroquial, porque o povo ia circular bastante por aí, pelas missas, pelas festas, pelas atividades, pela chegada do bispo em visita. E aí o lugarzinho ia crescendo, né? Ia crescendo. Então, já na fundação tem essa mistura de religioso e social, cotidiano, econômico também. E depois no desenvolver da vida paroquial. A vida paroquial nunca foi a espiritualidade isolada. Nas devidas proporções, com as marcas do tempo, a vida paroquial sempre foi fé e vida. Então, ali no Paraí, ali logo um impulso ao cooperativismo, enquanto se construía a matriz nova tão bonita, depois a construção de um hospital, porque os colonos morriam de dor de barriga no meio do mato. Imaginem o que era construir um hospital nos anos 30. Depois vamos em frente à escola, à educação, a escola no lugar, e também a educação dos que foram aos seminários, aos juvenatos, às casas religiosas. Não se tornaram padres todos, nem religiosas todas, nem irmãos maristas, laçalistas, todos, mas muitos estudaram ali e depois desenvolveram a si mesmos e os lugares onde foram trabalhar pela formação que receberam. E até a criação do município. O nosso Padre Félix fez uma campanha firme para que Paraí fosse município, articulou politicamente, insistiu com cada família, e não é por nada que hoje a prefeitura se chama Centro Administrativo Padre Félix Busata, e a principal rua, a de chegada à cidade, tem este nome. Por sinal, o Padre Félix marcou essa história, do jeito dele, com a fé dele, com uma condução firme da paróquia, de autoridade que inspirava respeito, mas também de paternidade de quem se interessava pelas almas e pela vida das pessoas. Também, como era próprio do tempo, mas ele fazia firmemente um controle dos costumes. Né? Hoje vivemos um liberalismo, bem folgadão dessa área dos costumes, da moralidade. Naquele tempo, havia um olhar mais exigente, mais exigente. E o padre é que levava isso à frente. Um pontinho interessante sobre esse ano passado, no traçado das ruas do Paraí, o Padre Félix e o Andrea Richetti queriam ruas mais largas. Alguns outros, talvez para não perderem muita terra na abertura das ruas, preferiam ruas mais estreitas. E venceu a linha da rua mais larga. Hoje temos ruas largas no Paraí, graças ao padre e ao seu Andrea Richetti, que era o nosso, entre aspas, engenheiro urbanístico, que traçou ali, ajudou o traçado do lugar. Bom, gente, muito poderíamos ainda falar de nossa querida paróquia de São Brás.
O importante é que fique este desafio, como eu ressaltei, essa união espiritual, social, econômico, político também, no sentido de configurar a cidade, município. O desafio é este. Éramos muito mais pobres antigamente, bastante religiosos. Vamos cuidar que esse progresso, toda essa tecnologia, não se tornem materialismo e nós nos tornemos, então, economicamente, socialmente, mais abastecidos, para não dizer abastados, e ao mesmo tempo indiferentes à fé. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Essa dimensão espiritual transcendente vale para os tempos da enxada, ao momento presente do trator com ar-condicionado, vale para os tempos em que a minha mãe escrevia num quadrinho as matérias de aula, e agora para o computador que já está sob os dedos das próprias crianças, né? Uma alegria de ser paraense. Parabéns à nossa paróquia no seu centenário, juntamente com as outras do vicariato.